Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Zero. Este é o quarto episódio gravado cá em casa, mas é o 12º da temporada. Isto porque, como nos últimos episódios aconteceu, já saíram 2 episódios, entretanto, entre cada conversa minha e do João, desta vez do Tiago Moraes e do Tiago Domingos, em que falámos sobre alimentação, sistemas de AI e de detecção de sensores para a agricultura e também de agropastorícia, de produção, de montado. Falámos basicamente sobre a produção de alimentos em terra. E é sobre isso que vamos conversar agora um bocadinho, porque eu já sei que tu adoraste os episódios, porque não estavas a conseguir calar com isso, eu só queria guardar um momento para aqui, para a nossa conversa. Conta-me lá, o que é que achaste dos episódios? Bom, em primeiro lugar quero deixar uma pergunta, não é? Então, efetivamente podemos comer carne, porque dentro de um sistema de agropastorícia ou de agroagricultura, ou seja, o que for, agroagricultura é Agroagricultura! espetacular. Gostei mesmo, João. Dentro de um sistema integrado, não é? Sim, Os animais fazem falta sim. e só funciona com animais se houver rentabilidade para estes animais. É inacreditável que o meu marido, Calma, eu já não acabei. fiz um podcast só sobre belos animais da agricultura, já fiz um Reels no Instagram só sobre o facto dos ambientalistas Mas eu poderem comer sabia. carne, e o meu marido agora, depois de 2 outras pessoas terem falado sobre o assunto, diz: eureka! Eureka! Eu já tinha visto isso, mas para este episódio nós ouvimos aqueles dois, portanto tenho que estar a resumir isso que vi, Ok. ok? Desculpas. Então, faz sentido comer carne de vaca, ou carne de porco, Depende, ou carne de ganso, É como assim. tinha certo. Mas vamos o não amigo generalizar, Sim. porque há perigos em Mas generalizar. a minha questão é, aquela carne, matamos lá mesmo os bichos para comer, ou esperamos que eles morram para os comermos? Para mim, eu prefiro não os comer. Sim, mas da maneira mais sustentável que eles estavam a falar, é se os matarmos num matador normal ou se esperamos que eles morram e a partir daí é que os podemos comer. Assim, à partida, eles têm de estar vivos o tempo suficiente para terem filhotes e para as vacas, no caso, poderem amamentar as suas crias, as suas vitelas. Portanto, acredito que E vivam dar mais leite tempo também, não é? e dar leite. Algumas. Acredito que vivam mais tempo do que em ambiente de produção intensiva, industrial. Lembras de termos ido a um restaurante, o 100, onde a carne era de carne vacas velhas, mais sim, que não- maturada. Sim. Vacas velhas, carne de vacas velhas. Não, Que não ótima sei. publicidade a carne de vaca. Mas sim, eles diziam que eram vacas que É um bocadinho tinham, natural, de uma forma natural, não é? não de Acho forma que era natural, isso. mas muito mais tarde do que geralmente acontecia. Porque a questão é, se tu não pensares nas vacas como um bem apenas para consumo, tu podes deixá-las existir, porque elas têm outros afazeres para além de dar carne. Ou seja, elas têm o aspecto de ajudarem a controlar o crescimento de arbustos, ou têm o aspecto de ajudarem a fertilizar o solo, portanto tu Tem imensas promoves coisas. que elas existam para mais funções do que a tua alimentação direta. Certo. Pronto. Então, à partida, hão de poder durar mais tempo, porque estão a ter utilidade durante mais tempo, mesmo que seja para consumo humano, não é? De carne. Mas eu gostei Certo. muito dos episódios, tu agora estás a referir especificamente ao episódio do Tiago Domingos. Eu gostei muito de ouvir isso, ao mesmo tempo, para mim continua a ser muito difícil a parte alimentar, de comer vaca e alguns outros animais, bem, animais que dão carne, basicamente. Continua a fazer-me alguma confusão. Mas era o que eu dizia ao Tiago, às tantas sinto-me um bocadinho hipócrita, porque eu quero que os animais lá estejam. Ou seja, faz-me sentido que os animais estejam lá. Não os quero comer. Faz-me sentido? Não. É uma única maneira de termos um sistema resiliente. Portanto, em termos de sustentabilidade, faz sentido comê-los. Se eles lá estão, não é? É um desperdício estarem lá e depois não os aproveitarmos em fim de vida, não é? Se bem que são também, em fim de vida, também ficam a decompor-se, não é? Naturalmente. Sim. Isso E também, podem alimentar outros animais, isso também não sei. fertiliza os solos, também alimenta outros animais, também Mas faz também uma série de atrai coisas, não é? algumas pragas que tu não queres. Tipo um corpo animal que está a decompor-se, Sim, atrai animais necrófagos Sim, que às vezes... sim. Bom, alguns são muito São importantes, na úteis, verdade, sim. sim. Não Mas sei quais, mas imagino que sim, não é? sim, há insetos necrófagos que são muito importantes. Uhum. E mesmo acredito que os corvos tenham o seu lugar no ecossistema. Corvos são necrófagos. Não são? Se não são os Abutres. Os corvos não são também. Acho que não. Se calhar são. Depois confirmamos, eu depois ponho na calhar descrição. Quantidade de coisas que não sabemos Sim. é incrível. Não, faz parte, tudo bem. Não somos biólogos. Mas
Mas a questão é, se nós, neste ecossistema assim mais ou menos perfeito, como é o caso do montado, e agora estamos a falar de vacas, mas podemos estar a falar de cabras também, não é? Fazem parte do montado, as Cabras, abelhas ovelhas. fazem parte. Sim. Como nós permitimos que estes animais estejam lá mais tempo e a fazer outras funções, nós não precisamos de tantos animais porque não precisamos de rotação contínua. O que significa que, na verdade, a quantidade de carne que vamos comer é muito menor do que comemos hoje em dia. Porque a quantidade de carne que se come hoje em dia só é possível por causa de produções intensivas. Se estivermos a falar no Monte do Alentejo, imagina que nós os dois tínhamos um monte com uma vaquinha. E com 10 ovelhas. Só daqui a 25 anos é que íamos comer o primeiro bife, provavelmente. 25 não, elas vivem para aí 10. Só? 8, 10, acho que sim. Ah, é? Acho que sim. Não Coitadinhos. tenho a certeza, mas acho que não vivem assim tanto tempo. Mas, ou seja, demora a haver regeneração, Claro. demora a tu conseguires efetivamente. E é isso que é suposto para os limites da alimentação saudável e sustentável, que é consumires menos carne do que estás a consumir agora. E o Tiago também falou das leguminosas. É muito importante o aporte de leguminosas até para a própria agricultura, não é? Para a E própria até fixação porque das é outras. super fácil de produzir também em Portugal, pelo menos, não é? Sim. É super fácil, não é? Em todo lado Sim. cai termoço e cai... Não, o problema é que não cai, porque não está a ser cultivado. Sim, mas dá, se tu puseres dá, não é? Dá, mas a questão é que a produção de termoço em Portugal é quase inexistente. Sim. Voltamos à história do bacalhau do episódio passado, que é uma das coisas que mais nos caracteriza quando há jogos de futebol, o que é que tu comes? Não vou a jogos de futebol, não sei. Pronto, o que é que as pessoas comem no jogo de futebol? Bifanas? João, Termossos? É? termoço com cerveja, não é? É? Até eu que não bebo cerveja sei disso. Acho que isso não é bem num estádio de futebol, mas tudo bem. Não é um vai. jogo de futebol, disse num jogo de ver futebol. um jogo de futebol. Com Sim, amigos. Acho que sim, acho que Em sim. Portugal comes termoço e bebes cerveja. Sim, Se calhar comes os caracóis também. sim, por aí. Sim, sei, isso a mim não me assiste, mas... Vives até. Epá, nem quero pensar nisso. Mas sei lá, é o normal. Sim. No entanto, tu importas a maior parte do termoço que consomos em Portugal. Ok. E é uma cultura que é tão importante para a fixação de azoto nos solos. Para fazeres agricultura biológica, tu precisas biológica, seja. regenerativa, ou que seja, tu precisas das leguminosas, não é? Portanto, E o grão é a mesma coisa? O feijão é a mesma o coisa? grão e o feijão também fixam Isso é azoto. exatamente a mesma coisa? Também fixam. E dá para plantar... O termoço ainda assim é mais um fácil. bocadinho melhor, pelo que eu li. E dá mas- tudo para plantar nas entrelinhas de uma vinha, por exemplo? De uma linha, então, a imensa vinha que produz. Não, com a termoço sim, mas com grão e feijão... Não sei. Depois acho que cada cultura vai se adaptar de maneira diferente às plantas que estão à sua volta e às concessões ideais, não é? Mas isto é. Sei lá. Portanto, quando nós dizemos, eu não estou aqui a querer promover o consumo de carne, longe disso. A questão é, temos de consumir menos do que aquilo que estamos a consumir em modo geral, mas consumir melhor. Ou seja, quando eu digo para se consumir menos carne, é como o Tiago dizia, não é para deixarem de consumir dos produtores de montado. É ao contrário, deixem de consumir dos outros e consumam só dos produtores de montado. E se custa o dobro do preço, comem metade. Porque Sim, mas isso é tal questão que temos falado noutros episódios, que é deixa de ser democrático também. Mas há coisas que precisam deixar de ser democráticas porque são piores para o mundo se Mas forem aqui o que tem de democráticas. passar a ser democrático é a literacia alimentar. Porque faz mal comer as quantidades absurdas de carne que estás a comer hoje. Certo, sem dúvida. Não é? Sem Quer dizer, dúvida. não é. Portanto, a questão é a literacia, é ensinar as pessoas a comer menos quantidade de carne sem entrar em déficits nutricionais. Sendo que existem déficits nutricionais entre consumidores de carne. A B12 não é só uma deficiência nutricional. Se a vaca for produzida em ambiente intensivo, também não tem B12 quase nenhum, Não tem é? pasto, não pasta. Não pasta, está na terra a B12, não é? Portanto, é um bocado impossível. Vais ter que sempre suplementar, não é? Portanto, tal como um vegetariano suplementaria B12 e outras e vitamina D, por exemplo, que é uma coisa que faz imensa confusão em Portugal, como é que nós temos que suplementar a vitamina D com 320 dias de sol, não é? Sim, ao mesmo tempo também Sim. comem proteger-te do sol. Certo, sim. Sim, mas imagina, porque o que deves apanhar de vitamina D, no mundo ideal, nós vamos pôr a nossa filha à escola de bicicleta ou de Não é a pé, suficiente, são 10 minutos por dia. são e 10 está minutos, feito. 15 minutos por dia, fora das horas de maior calor, ou seja, em que o sol está menos intenso, tipo 8h30 Só da que para isso manhã. precisamos de fixar a vitamina D, não é? Certo. Ou de a transformar, já não sei, Sim, que acho mas- que é com cálcio, não é? Ou o quê? coisa assim do género. A vitamina D Estás não a falar sei da se é com vitamina cálcio. C? Acho que é a vitamina C que é com Que cálcio. ajuda a sim. fixar o ferro? Sim, então se calhar é isso, sim. Ok. Se calhar existe outra fixação com a vitamina D, mas a vitamina que C ajuda a fixar o ferro. Sim, exatamente. Era Mas isso. acho que o AD também tem uma... Há uma consociação também. Sim, Não sim. fazia ideia. A melatonina. Melatonina, da isso é pele. do sono. Isso é o que transforma. A vitamina D é do sol, a melatonina é aquilo que. Mas isso não está na pele e que se transforma com a vitamina D. Acho que é A qualquer coisa melanina? assim. Melanina. Melatonina, melanina. A melatonina é a hormona que nos permite adormecer. Certo.
Estás preso ao sol, adormeces mais rapidamente. Não. Não. Certo, avancemos. Senão não saímos daqui. Bom, portanto, é possível comer carne. Certo. Mas eu nunca disse não era. A questão é, Sim. eu não quero. Eu prefiro que sejas tu a comer a minha dose de carne e que comas 2 vezes mais Certo. do que os limites do Tem que planeta, haver porque eu prefiro... tem que haver sempre um equilíbrio, não é? A grande questão é essa. Mas então o que é bom e o que é bom saber nestes episódios é que, e que provavelmente muita gente já sabe, é que existem sistemas quase perfeitos que funcionam para agricultura, para árvores, para pecuária, portanto funciona para tudo, não é? E nós temos em Mas que nos Portugal... ajudam a ser mais resilientes com os incêndios, por exemplo. Isto existe em Portugal, não é? E não é por acaso que estes sistemas é onde há menos incêndios em Portugal, embora seja uma zona mais quente do país, não é? E isso Sim. é bastante interessante vermos. No Alentejo do interior. Sim, sim. E como é que isto não está também mais lá em cima, não é? Porque lá em cima tem produções muito mais intensivas, não é? Tem vinhas muito mais intensivas, tem... Mas tu tens de ver, acho eu, que Mas o também tem território uma não é tudo temperatura igual. diferente, não é? Sim. Se calhar lá não faz sentido isso. Por exemplo, em Trás-os-Montes faz sentido as cabrinhas porque elas conseguem trepar por todo o lado. Claro. Mas, Isso é em montanha tem que ser cabras, não é? sim, Mas em vales tens ovelhas. Também podes ter cabras, mas as ovelhas dão-se melhor aí, por exemplo, não é? em zonas planas. Em zonas planas, não é? Em cabras tem que ser em montanha, não há outra hipótese. Não, as cabras também estão sem ser em montanha. A questão é Sim, que numa sim. montanha as ovelhas ou as vacas não se vão dar tão bem. Sim. Pronto. Há animais, eu acho que a questão é a parte da gestão de espécies autóctones e de ecossistemas. Para cada ecossistema há um sistema perfeito, por isso não se pode adotar um e replicar pelo resto do mundo, porque isso geralmente dá Claro que asneira, não. não é? Tens é que arranjar sistemas semelhantes, ou melhor, com a mesma funcionalidade, mas adaptado, obviamente, para o clima daquele sítio, não é? Para os ecossistemas dali, não é? Claro Isso é no difícil, norte porque isso não tem vai tanta escala. funcionar. Claro. Então, certo, mas eu penso que Imagina os existe. Açores, montado nos Açores é só um disparate, porque nos Açores há uma biodiversidade completamente diferente, um clima Claro, quase os Açores tropical. também acho que não têm muitos incêndios, também não têm temperaturas Não, assim... é um clima tropical. Ou Sim. seja, até pode haver temperaturas altas às vezes, mas há muita umidade. Não- Sim. Portanto, claro, nós não podemos tentar replicar o que acontece em Beja com o que acontece nos Açores. Nunca na vida, não é? Portanto, faz mais sentido pequenos ruminantes no Alentejo, mais na onda das cabras, do que propriamente vacas, por causa do consumo de água também, não é? Nos Açores é tudo verde, é tudo úmido Vacas. e vacas não fazem assim tanto estrago, não é? Portanto, há absorção suficiente à volta, há captura de carbono suficiente à volta para o ecossistema estar em equilíbrio Se também. bem que aquilo que a vaca dá enquanto estrume, por exemplo, é bastante diferente do que aquilo que a cabra dá. Portanto, também faz falta, não em grande quantidade, equídeos. mas que é parecido. Pois. O estrume de cavalo é dos melhores estrumes para adubar terrenos agrícolas. Tanto que nós compramos sacas de estrume de cavalo aqui para a horta. Sim. Portanto, os cavalos fazem perfeitamente parte deste equossistema e são perfeitamente adaptáveis a um clima de montado. E há, imensos. E pastam. Sim. Também não precisas... Quer dizer, pastam feno, não é? Sim. Não é a mesma coisa, não fazem o mesmo que as vacas. Mas para isso as melhores são mesmo as cabras. As cabras e as ovelhas é que vai tudo à frente. Tudo, pedras, tudo. Não sobra nada ali. Não, mas isto é muito interessante. Estes sistemas de alimentares são interessantes e se calhar, claro, nós não queremos voltar para trás na história e perder algumas das coisas que já ganhámos em termos nutricionais, em termos de qualidade da nossa alimentação, em termos de controle dos nossos sistemas. Acho que se calhar o que devemos fazer é juntar o que os dois Tiagos fazem, que é ao mesmo tempo que analisamos estes sistemas que funcionam de modo perfeito na medida em que são resilientes e adaptáveis, também inserimos a parte tecnológica que nos permite fazer um controle preciso. Portanto, conseguimos fazer o controle com a inteligência artificial de pragas e aplicação de produto para aquela praga em específico, medição de umidades, medição de pH, medição de azoto. E pelo que me pareceu, aquilo é uma coisa que não é astronomicamente cara nem perto. Não. Aliás, é muito mais barato do que todos os outros sistemas, pelo que me pareceu, não é? E muito mais rápido. E se tu tiveres em conta o evitar de perdas que tens, a necessidade de intervenção e de produtos que tens de aplicar e que deixas ter de aplicar, tens uma poupança enorme, não é? Sim, e não só tens uma poupança imediata, como a longo prazo o teu solo. Claro, claro. Que é bastante interessante. Portanto, no fundo é tentar juntar a tecnologia moderna a práticas que já são praticamente culturais nossas, mas que se estão a perder. E às vezes tecnologias modernas, lembras-te uma vez de um projeto que fomos júri que liga pessoas que têm animais a pastar e pessoas que têm terrenos
para permitir que sejam limpos. Portanto, é win-win juntar essas duas pessoas, tipo o Tinder dos animais e do pasto. Ou seja, podemos usar a tecnologia ao serviço deste tipo de produção, isso faz imenso sentido. Acho que sim. E embora eu continue a não querer comer carne, mesmo nesses casos, a verdade é que faz sentido que lá estejam os animais e, portanto, em doses bastante limitadas, que é aquilo que esse sistema permitir dar. Sim, mas é engraçado porque fala-se muito de tecnologia como a única coisa que vai permitir retirar carbono da atmosfera. Por amor de Deus, temos as árvores. E o oceano. Mas quando tecnologias estão mais simples e estão disponíveis já, permitem-te não emitires aquilo que estavas a emitir, não é? Mas às vezes nem sequer é tecnologia, às vezes é dizer, vizinho, posso pôr aí as minhas ovelhas? É, mas com tecnologia, à partida vais conseguir ter uma escala maior, não é? Sim. Porque vais conseguir ligar mais pessoas e consegues medir, que é uma coisa que é mais difícil quando não tens isso, não é? E acho que é uma coisa super simples e super básica e que se consegue fazer de forma muito mais imediata. Não precisamos estar à procura, à espera daquela mega máquina que vai, tipo, tapar condicionador, tipo aspirador de CO2. Não, não é preciso, não é? Até porque já temos, que foi uma coisa que eu ouvi... Estás-te a referir às capturas de carbono como aspiração de CO2? Sim. Isso é muito cómico, estás a imaginar um Dyson gigante. Estou, basicamente isso, sim. Tipo assim, uma cena com ventosas por todo lado. É assim, funciona. Pois, não interessa. Também tu não sei, portanto, olha. Mas gostei, foi bonito. E agora já me perdi, porque houve também um episódio que falámos numa coisa muito importante e agora que eu ia dizer e agora não me lembro. Em vez de pensar que a tecnologia vai ser aquele aspirador de não sei quê, podemos usar sistemas que já existem. Porque estavas a falar do mar e acho que foi com a Ana ou com a Rita que se descobriu, entre aspas, que o mar já absorveu 36 graus e com isto aumentou a 0,1. Foi assim uma coisa, não é? Os emissores de carbono em mar são incríveis. É inacreditável, não é? Imagina que era a nossa atmosfera estar a subir 36 graus. Não imagino, Mas não estávamos cá. Ninguém imagina, não é? Sim. Ninguém imagina, não é? Era pôr 36 graus por cima dos 30 graus com que já vivemos no verão. no E com isto subiu 0,1. Agora, nós também não sabemos as consequências deste 0,1, podem ser gravíssimas. 0,5. Foi algo assim, eu acho que foi 0,1 para cá. Foi uma coisa mesmo irrisória. Foi menos de 1 grau, claramente. Sim, e nós também não sabemos esta consequência, porque não exploramos o oceano, não é? Também não sabemos a consequência deste 0,1. Até pode ser enorme e nós estarmos a achar, isso é pouquíssimo. Mas até pode ser uma cena estrondosa. Mas será garantidamente menor o problema do que subir em 36 graus na Terra, pelo facto de estarmos a ter esta conversa hoje. Sem porque se a dúvida Terra alguma, subir sim, 36 graus, acabou. Isso O sem oceano dúvida alguma. 0,1, ou claramente deve ser criado entropia, mas continua lá. Tanto que criou que temos as calotes polares todas a derreter e não sei o quê, portanto, claramente que criou entropia. Sim, os corais a morrer. Sim, os corais a morrer, portanto, há problema de certeza absoluta, não é? Mas ainda estamos vivos, ainda está toda a gente viva. Esse é o ponto que querias fazer, toda a não é? gente não está, já há muitas pessoas que morreram por causa das alterações climáticas. Sim, e muitas espécies também que já se extinguiram por causa disso, não é? Mas ainda assim, a maior parte do mundo está cá e está a sobreviver. Quem está cá, está cá. Sim, está a sobreviver, não é? Com 36 graus acima, não, claramente não estava cá ninguém, não é? Provavelmente um réptil qualquer, uma coisa qualquer assim. As baratas estavam, provavelmente. As baratas, essas coisas esquisitas, sim. Mas sim, isso é interessante. Muito, muito interessante mesmo. E acho que pode estar aí claramente a resposta para as alterações climáticas, para a compensação das usar a alterações natureza. climáticas. Sim. Então, mas isso são os serviços de ecossistemas, que Exatamente. Na temporada passada falámos de serviços de ecossistema, não é? Mas tanto em terra como no mar, que no mar não estamos a explorar, não é? Não se fala da mesma maneira, mas eu acho que agora vai começar a ouvir-se falar outra vez da pradarias marítimas, que estás a conservá-las, basicamente é um serviço de ecossistema, não é? Sim, as pradarias marinhas são serviços de ecossistema. Exatamente, se tu as preservas e se não estás a permitir que as destruam, não é? Para fazer cimento. Sim, mas o mesmo em terra, quando conservas ecossistemas, não é? Claro, claro. Ou a mineração em alto mar, sabes lá o que é que estás a fazer, não é? Por exemplo. Sim, mas ao mesmo tempo, isto parece-me um bocadinho daquelas coisas que vêm de privilégio, que é, sim, eu quero fazer um tipo de produção alimentar mais responsável, mais pequena escala, não sei até que ponto daria imediatamente para alimentar toda a gente no globo assim. Por que não? Qual é o que é que impede? Isso é um problema, isso é como falamos já em vários episódios.
Se é um problema financeiro, o Estado está cá para isso. Sim, não é? mas às tantas é tudo um problema financeiro. Não, A acaba curto por prazo, não pelo menos. ser. A curto prazo, sim, porque depois a longo prazo não é. E a longo prazo o que estás a discutir aqui é viveres ou não viveres. Portanto, acho que é um problema muito mais grave do que teres dinheiro ou não para comer, porque isso vai-se arranjar. Eu estou de acordo, Não é? imagina, e eu sou a primeira a defender a questão de se comer melhor, nem que seja um bocadinho mais caro, e depois compensa noutras coisas. Uhum. Mas vamos imaginar, não sei, eu às vezes eu dou umas achegas contra e outras a favor nos mesmos 10 minutos, mas é porque fico a pensar no assunto. Imagina que aumentamos o preço ok, a partir de agora não há carne importada em Portugal. Tudo produção nacional e tudo produção de montado, Uhum. assim, ou sistemas integrados, vá, tudo produção ótima. Que como há mais, como vai haver menos bichos a pastar à partida, ou melhor, até vai haver mais numa fase inicial, porque os terrenos vão ser mais ocupados por animais, mas não é a mesma coisa criar 10 vacas em 20 hectares do que criar 200 vacas num hectare confinadas, ok? Como é óbvio. Sim. Em termos de produção. Então, deixamos esse tipo de alimentação. Portanto, o supermercado vai vender menos carne e vai vendê-la mais cara. Porque se há menos, geralmente funciona assim a economia. Então, diminui a quantidade, aumenta o preço. E as pessoas, a maior parte das pessoas, deixa de ter acesso a poder comer carne. E a maior parte das pessoas não sabe como se faz uma conjugação ideal de aminoácidos através de alimentos de origem Atenção, vegetal. estás a dizer uma coisa que não é totalmente certa. O quê? Porque isto não é uma lei de oferta e procura perfeita. A carne, então, é um exemplo perfeito de que essa lei não funciona, porque é altamente subsidiada. E, para além disso, Verdade. tens o subsídio que tu podes pôr. Ou seja, o Estado pode intervir no preço. E já intervém na carne, ok? Porque é uma atividade altamente subsidiada. Portanto, aquele preço não é o preço real. Se tu pagasses o preço real, não consumias carne em Portugal. Certo. E isso já hoje em dia, não é? Mas quando tu dizes já é subsidiada a carne de pasto. Aquele preço que tu compras, em que tu compras qualquer carne em Portugal já é um preço subsidiado Carne pelo Estado. portuguesa ou importada consumida em Portugal. Eu acho que é carne portuguesa, mas não tenho a certeza. Pronto, certo. Portanto, tu dizes que o Estado pode ajudar Mas a acho que a financiar. maior parte da carne que nós comemos cá em Portugal é portuguesa, não é? Não, Não é? não, é importada. A maior parte? Sim, o problema é esse. Ok. Porque vem carne, por isso é que eu digo que não podemos dizer de uma maneira generalista em Portugal, não, podem consumir carne, desde que seja carne nacional. Certo, mas a maior parte da carne que está à venda não é nacional. Ok. Eu tinha ideia de que era até. Porque nós temos toda a capacidade para produzir, não é? Qual é a carne mais conhecida no mundo que dizem que é tenrinha? Está bem, se é Argentina e não... Tudo bem, mas não... Argentina e... Sim, mas essa carne em Portugal é cara. Mesmo no supermercado é cara. Sim, mas alguma, mas a verdade é que a maior parte da carne que tu vês mais barata não é portuguesa, vem do sul da América. É? Não, não tenho noção. Nós não compramos carne, portanto Pois, e quando comes não faço E há ideia, aqui né? uma questão que eu acho importante falarmos, que é, nós temos este princípio de não comer carne e peixe em casa e comemos fora. Mas fora nós temos muito menos controle sobre a origem dos produtos do que em casa. Depende muito dos sítios, né? E normalmente perguntamos. Não estou a dizer quando vais a um restaurante de especialidade, claro, mas vais aqui à Tasca do Lado. Sim, não sei, não faço ideia. Ainda ontem fomos aqui à Tasca do Lado, ou anteontem. Sim, não faço a Comeste mais pequena carne? ideia. É que nem Sim, fazes sim. ideia de onde é Não que faço veio. ideia. Isto não faz faço sentido nenhum. Eu acho que o E se princípio de comer perguntas só... também não te sabem dizer. É que não O sabem. peixe normalmente sabem. Que é Sabem engraçado. porque geralmente os restaurantes Porque trabalham são com os que pescadores. compram isso, ou compram no mercado diretamente à peixeira, portanto sabem sempre. Se calhar isto é aqui perto de nós porque o mercado é mesmo aqui. Olha que eu acho que isso é uma coisa mais genérica. Porque até tu podes perguntas sempre nos restaurantes se a dourada é de mar ou é de aquacultura. Sim. Eles normalmente sabem te responder. Pois, se calhar habituámos a fazer mais perguntas Sim. em relação ao em peixe relação do que à ao carne. carne. Nós temos esta premissa de só comer carne e peixe fora de casa, mas fora de casa temos menos controle. Em teoria, sim. É. Ou escolhes muito bem os sítios onde vais e sabes o que é que eles têm, não é? Então, sim, tens muito menos controle. Mas não podes Sim. ir... Não podes todos os dias ir ao 100, por exemplo, não é? Que sabe o que é que Certo. sabes o que é que estás a comer, não é? Ao esperão, o que seja. Sim. No supermercado, à partida, sabes de onde é que é produzido e consegues ver o produtor a maior parte das vezes, então consegues saber E tu não tens só de qual é a comprar em prática, supermercado, não é? tu podes comprar diretamente ao produtor.
Sim, Existem imensos projetos de produtores sim. que encontras online no instante e que vês como é que vais Sim. tratar, até falas diretamente com o produtor e Sim, podes... mas é muito mais fácil ir a um supermercado e comprar. Sim, a maior parte das pessoas vai. Mas aí é importante o grande retalho, não é? Que é onde as pessoas mais compram coisas, tem um papel fundamental, não é? Primeiro de rotular bem, de ter certificados, De exigir certificados, de não? exigir certificados, obviamente, de conhecer os produtores, de exigir melhores práticas aos seus produtores, não é? Porque com isto, para além de estares a fazer bem ao ambiente, também estás a tratar um bocadinho da saúde dos teus consumidores, não é? Porque melhor carne vai ser melhor saúde, ou melhor os alimentos, de uma forma geral, podem representar potencialmente Sim. melhor saúde. Eu não é? não sei também, às vezes Se eu tu não sinto que tens existe... antibióticos na carne, que podes ter, não é? Então, à partida, não estás a pôr resíduos no teu Não corpo, é não é? direto. Isso é um mito. Eu disse Às vezes, potencialmente. não, mas é que eu acho que existe imenso este mito dos antibióticos e das hormonas e não sei o quê. Que é, a questão é, se houvesse prova de que fazia mal diretamente, não existia. Neste momento estaria regulado. Nós na Europa temos as regulações mais apertadas em tudo, cosméticos e tudo mais, daquilo que Mas não faz. podes pôr, por exemplo, às galinhas não podes dar antibióticos, não é? Quer dizer, Não, não, só quando estão não doentes. se faz injeção hormonal. Sim, É proibido em Portugal. sim. E Mas há não é muito em toda a estes Europa, mitos. é só em Portugal. Não sei se E é em mais toda a alguns Europa, não. Sei países. que em Portugal é proibido. Sim. Aqui a questão é, existe muito este medo dos antibióticos na carne, mas às vezes se não tiver antibióticos depois dá-te problemas de saúde gravíssimos. Claro, Portanto, claro. nem tanto ao mar nem tanto à terra. Eu acho que às vezes nós vamos muito para estes Mas essa questão dos chavões. antibióticos é uma questão de saúde pública, porque se tu começas a dar muito antibiótico, aquilo ganha Claro, resistência. mas não há é? limite, ou seja, o problema não é o Sim. antibiótico, o problema é a dosagem. Claro que se a vaca está doente, por favor, dê-lhe um antibiótico. Eu como a carne de seguir, não é por aí, não é? A questão não é essa, a questão é ser uma prevenção e não ser uma E cura. não é só isso, às vezes é a dosagem, Sim. faz de maneira muito intensiva e sem necessidade, e aí sim torna-se um problema grave de saúde pública. Claro, Eu acho claro. é que temos de tentar começar a não falar com chavões do género. O problema são os antibióticos, não. O problema é aquilo que nós fazemos dos antibióticos. Ou o problema é o claro que plástico, não. não. O problema é aquilo que nós fazemos com Claro. o plástico do uso único. E se não houvesse antibióticos, a humanidade já estava muito pior do que está hoje em dia, não é? Sim. Seguramente, não é? Eu não estava aqui de certeza, a quantidade de penicilina que eu levei quando sim. era miúdo. Eu por acaso não tomei muito antibiótico na vida, mas já tomei há várias vezes, não é? Há alturas em que tem de ser. Até há bem pouco tempo. Se não fosse assim, já não estávamos cá todos. Portanto, faz falta, claro. Mas portanto, aquilo que estávamos a dizer Se calhar era... estávamos uma seleção mais resiliente Pronto, se calhar da espécie sim, humana. Sim. Não nós, estas vamos falar florzinhas de nisso. estufa. Hã? Não estas florzinhas de estufa. Sim. Que vamos ter que alimentar a seguir e não sei o quê, essas coisas todas. Pronto, não queremos ser cancelados, mais uma vez. Portanto, vamos parar com essa conversa. Mas se calhar é importante haver estes programas nos retalhistas, efetivamente, de poderem um bocadinho ter um papel educativo ou de literacia alimentar, tanto nos rótulos como mesmo em ativações, mesmo em programas específicos, para mostrar às pessoas o que é que elas devem fazer, porque foi num destes episódios, acho eu, ou num outro que eu ouvi, e hoje também já tinha dito num dos episódios, as pessoas não têm tempo para andar a ser cientistas em todas as escolhas que fazem, não é? E daí existirem as certificações, porque simplificam muito a vida da pessoa. Daí existirem os Nutri-Scores, que depois cereais cheios de açúcar estão bem classificados. Mas pronto, isso é outro problema. Não há sistemas perfeitos, não é? É isso, mas estes sistemas efetivamente dão muito jeito a toda a gente, porque tornam as nossas decisões muito mais fáceis. E nós não temos que inventar a roda a cada decisão que tomamos, não é? E temos que confiar também que a comunidade científica já teve alguma unanimidade, não é? Ou pelo menos algum acordo, acordo, não é? Era tão Não- bom que só vissem os cientistas, mas isso não acontece. Para criar estes referenciais, acho que tens que ouvir cientistas, porque se não ouves, então estes referenciais valem zero, não é? Certo. Vamos recordar que há décadas que nos estão a avisar das soluções para as alterações climáticas Sim, e que nem sequer existem acordos vinculativos para... Eu estou a tentar não ir muito para a política neste episódio, porque acho que já esgotámos a nossa cota de política nos outros episódios. Estou a tentar ser um bocadinho mais proativo. Vá. Certo. E porque acho que este é um problema da alimentação, que primeiro, nós já temos uma solução, que é, nós já sabemos o que é que temos de consumir para sermos mais sustentáveis, não é? Ou melhor, tu sabes, eu sei, algumas Sabes? coisas... O quê? Algumas coisas... É que eu sinceramente eu chego a um ponto em que já não sei nada. Sabes que deve ser de base vegetal, sabes que podes ter
carne e peixe na tua alimentação, desde que sejam produzidos de certa forma ou sejam capturados de certa forma e de certas espécies em certas alturas, não é? Portanto, tu já sabes isto, não é? Sabes mesmo- tu, e sei eu, e sabem algumas pessoas. Mas mesmo na parte de comer vegetais, imagina, amêndoas. Uhum, Vou comer amêndoas, ou fazer uma pasta de amêndoa, ou beber uma bebida de amêndoa, o que seja. uhum. A produção de amêndoas, neste momento em Portugal já somos autossuficientes, que é ótimo. Uhum. Mas tu já viste a quantidade de amendoal super intensivo que nós temos? Não deixa de ser ótimo E sermos tu- autossuficientes E em como é que tu amêndoas. sabes quando compras amêndoas Sim. se estás a contribuir para isso ou não? Lá está, tem que estar em certificado, percebes? É aí que os certificados biológicos, com todos os problemas que têm, ou O outros biológico pode certificados. ser intensivo, João. Sim, eu sei. Aliás, uma das coisas que foi falada Eu sei, exatamente no isso. sim. podcast É é uma das exatamente isso. piores flagelos que se pode fazer para os ecossistemas é permitido em agricultura biológica, que é o de revolver a terra. Exatamente. Então, mas que certificados é que existem na agricultura que podem. Não existem. Não existe nenhum. Pronto, então, mas cara, isso faz falta pensar, e faz falta pensar com cientistas, e faz falta pensar, se calhar, patrocinados por retalhistas que querem também que os seus consumidores consumam melhor para durarem mais tempo, para continuarem a consumir, etc. Existe aqui todo um incentivo. não é? Ou só porque é a coisa Ou só- que está a fazer. Eu só estou a tentar arranjar incentivos para que isto seja visto como um investimento e não como um custo, percebes? Porque pode ser visto como um investimento. E a Mas partir se é daqui, um custo, o governo entra. claro que a sociedade num todo deve entrar, não é? Esse acho que é um dos papéis, não é? Mas não sei até que ponto, quer dizer, acho que não faz sentido nenhum uma certificação ser uma coisa privada feita por privados, não é? Tem que ser uma coisa mais europeia ou estatal, ou, por exemplo, na cosmética tens o EcoCert, não é? Que é uma coisa europeia, não é? Emanou mesmo da União Europeia. Tens o certo? Ecolabel, Ecolabel, sim, e o EcoCert é não é Cosmos Orgânico, não. Isso não é, mas o Ecolabel é uma coisa da União Europeia, embora não esteja em todas as coisas. Mas não é? tem muita coisa. Tem muita coisa já. Não está em comida. por Mas exemplo. se calhar faz sentido começar a estender esse tipo de certificados que são multi-estado, não é? E que é uma entidade idónea, em teoria, a criá-los, não é? E a questão é que, por exemplo, na União Europeia tens muitos lobbies. Claro que sim, mas são Portanto- permitidos e tu sabes deles e consegues atacá-los caso seja necessário. Sim, mas imagina, conheces-os. não é. A União Europeia, eu lembro-me de há 1 ou 2 anos fazer publicidade que aparecia nas televisões, nas redes sociais, a dizer a carne de porco é sustentável. A produção de carne de porco deve ser privilegiada e incentivada. Isto passou. Depois não me lembro de ter visto E isso. primeiro é que carne de porco, feita Sim, onde? mas Como? pode ser também, o porco, tal relação- como a vaca, tal como tudo Sim, pode... mas tu não podes dizer isto é greenwashing, porque tipo, não é E, carne de aliás, porco é sustentável. Mas aliás, Em relação ao quê? Em comparação com o o quê? porco por acaso é engraçado porque tu aproveitas rigorosamente tudo do porco, tu comes tudo, não é? Eu não estou a dizer que não, estou só a dizer que não se pode, de maneira geral, dizer isso. Quem é que achas que pagou essa publicidade? Claro, não estou a dizer o contrário, não... Ou seja, é óbvio. preciso ter algum cuidado, porque vais fazer uma certificação de alimentação Eu e há acho que- lobbies então, fortíssimos que te vão então, se pôr calhar, um tem que se- ecolabel, se calhar numa carne de vaca, e que não te vão pôr numa produção de azeite, porque não sei, percebes? Se calhar então tenho que emanar de uma outra instituição tipo ONU ou algo do género. que Sim, também porque a tem- ONU é isenta de problemas. Estou a tentar arranjar aqui uma solução, Sim. porque isto tem que ser encarado de uma forma idónea, não é? E tem que envolver a comunidade científica, tem que envolver produtores, tem que envolver imensas entidades, não é? E nenhuma entidade E nenhuma é entidade- irrepreensível. Mas nenhuma entidade, eu acho é que a entidade que dá este certificado, que emite este certificado, não pode ser feito de uma forma lucrativa, porque aí vai ter Sabes que o biológico é lucrativo. Perfeitamente, porque é uma coisa privada. E, aliás, existem várias certificações biológicas, não existe uma, não é? Sim, mas é mais usada. Sim, a mais usada Tem é fins aquela AB, lucrativos. não sei o quê, não é? AB, acho eu. Não, a AB é uma francesa, não é? usa-se muito em produtos franceses, mas não Sim, pronto. a europeia mesmo. Sim, Essa não tenho certeza. essa não deve ser, não é? Não, mas acho que é. Mas acho que o incentivo não deve ser vou ter mais produções biológicas ou mais produções ecolabel, quando na verdade podem não ser, não é? Ser só tipo em série. Acho que isso não faz sentido, Como não é? aconteceu com a Bicorp? Como aconteceu com a Bicor, por exemplo, que era uma ideia incrível que depois se deixa ir por lobbies, não é? Que não, e com uma desculpa de mas sempre é melhor isto do que nada. Pá, não Sim, pode ser, não é? Dar Não uma pode ser. certificação à água engarrafada não faz sentido. Ou cápsulas de café, não é? Não, pá,
haja limites para isto, não é? Tem que haver estes limites, Não não é é? só cápsulas de café, é cápsulas de Sim. café que não é certificado fair trade, que não há... Sim, epá, e mesmo que fosse, não tem lógica, não é? Não tem lógica absolutamente nenhuma. Portanto, estas certificações acho que devem emanar mesmo de uma coisa idónea, devem ser feitas juntamente com a comunidade científica que está a estudar nisto, não é só da academia, é mesmo a comunidade científica no geral, não é? Que está em laboratórios e que está em que está em empresas. laboratórios, que está nas empresas, que está no terreno, que está a pensar nisto, que está em ONGs. que está em ONGs, que está em todo lado, não é? É isto que deve ser desenvolvido a partir daqui. E depois deve ser altamente fiscalizado, porque não é, mesmo hoje em dia as certificações que existem, a biológica, por exemplo, que eu conheço mais ou menos bem, por isso é que estou a falar tanto dela, elas são, as revisões são feitas de 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos. Eu não acho que seja suficiente, sinceramente, não é? A cada produção está lá alguém a certificar, mas acho que devia ser uma coisa muito mais intensiva, porque às tantas a pessoa lembra-se e muda uma coisa E qualquer não é e só a ver com as pessoas. Eu lembro perfeitamente de uma fornecedora nossa que estava desolada porque ela faz produção biológica de aromáticas e o vizinho E o faz, terreno ao lado, faz, faz exatamente. glifosado por expressão e com o Pronto. vento veio tudo contaminar o terreno dela. Pronto. E aí, imagina, ela não tem culpa nenhuma que os valores tenham sido alterados. Efetivamente não estão prontos para ser produtos biológicos e não os pode vender como tal. Portanto, acho Claro. que aqui há uma questão maior, que é aquilo que as atividades dos nossos terrenos não podem influenciar, só que influenciam. Porque se alguém tiver produção intensiva, por mais que eu tenha um pedaço de água da floresta, nunca vai ser suficiente. Uhum. Porque ou tenho uma herdade gigante com hectares e hectares e hectares e hectares e hectares, Sim, tudo o que tiver ou se ao toda a lado não gente à minha volta influencia, tiver não é? um deserto, se eu tiver um oásis, eu não vou conseguir. Bem, aquele filme o Biggest Little Farm prova que até consegues, Mas não o é? Biggest Little Com uma Farm coisa estamos a falar de pequenina, muitos não é? hectares ainda assim. Não, aquilo é uma coisa muito pequenina. Eram mais de 100 seguramente. Não. Eram Era para aí 10 assim. hectares. Não era, não. Não era, Ainda não. assim, João, esses 10 hectares não fazem grande coisa. Porque imagina, Sim, mas conseguiram regenerar o solo daquela parte, o pelo menos, solo, não é? mas o ecossistema não é só o solo. Claro que não, mas Não consegues migração de animais na mesma, não. As aves não. acho que conseguiram. João, baixíssimo. Isso não é, ou seja, isso representa zero para o panorama mundial, Para o percebes? panorama mundial, claro que Portanto, sim. claro, é um esforço incrível, mas tem de ser replicado em força, senão não vai servir de nada. Pronto, o que nos leva outra vez, mais uma vez, à política, que eu não queria, não é? No caso, a política agrícola comum. Sim, que vai haver uma nova política agrícola comum, Graças não a é? Deus. Porque a anterior era a desgraça que era. Portanto, nem tudo o que vem da União Europeia é bom, claramente, não é? A PAC foi um grande exemplo disso, não é? Sim, temos Nós tanta gente a viver de subsídios sim, para para não desperdiçar produzir comida. ou para deitar fora as coisas produzidas, que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, não é? Sim, eu lembro perfeitamente, por exemplo, os subsídios que existem na terra da minha avó, é preciso plantar milho. Exato. E eu, mas porquê que eu vou plantar aqui milho? Isto não faz sentido nenhum plantar milho. Eu quero pôr árvores de fruto. Como assim? Porque é milho. Sim, Que faz zero sentido, campos de cereais. Não faz sentido. Mas é isso que se tem que plantar lá, porque é para isso que há subsídio. E quando eu dizia à minha avó e ao meu avô, coitadinho, dizia, então, mas pronto, mas não usem subsídio para outra coisa. Ai filha, nem pensar, não há dinheiro para isso. pois claro. Pronto, mas acho que os subsídios, em primeiro lugar, tudo o que seja uma agricultura que não seja boa para o planeta não pode ser subsidiada, não é? E isso já se falou também aqui em vários episódios, não é? Tudo o que faça mal não pode haver mão de subsídios, não pode ser. Não, é contraproducente, não é? Mas tudo o que faça bem deve ser ainda mais subsidiado para compensar aqueles que já. É Aqueles só subsídios que já tirar foram os dados, não é? subsídios de um lado e pô-los no outro. Exatamente. E isso o que é que vai fazer? Também que esta agricultura, mesmo a que hoje em dia é biológica, fique muito mais barata, não é? Porque entretanto foi subsidiada e a outra não é? Eu A já, carne- eu já não digo subsidiar uma e não subsidiar a outra. Eu digo só deixar de subsidiar a que faz mal. Sim, Só para os preços começarem a ficarem equiparáveis. mais parecidos, não é? É porque muitas vezes tens de uma agricultura biológica para uma agricultura tradicional, às vezes são o dobro do preço, não é? Muitas vezes tu consegues ter equiparações, mas muitas vezes é o dobro do preço e isto não tem lógica, não é? Não pode ser. Como é que uma agricultura que faz bem e que é boa é o dobro do preço da que faz mal? Claro que tu vais consumir a que faz mal porque é mais barata, porque neste momento estás em guerra e numa crise Faz mundial, mal não ao sei o quê. planeta. Vamos Sim, ser, sim. Pode fazer mal a ti também, eventualmente, Isso não não é? está provado. Mas eventualmente foi o que eu disse. Mas não está provado. Não podes dizer Por essas isso é que eu digo coisas. eventualmente. Obrigada por estar a ouvir o podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendemos trazer comunicação para a sustentabilidade. E se conseguimos estar hoje na 4ª temporada é graças ao apoio de quem nos ouve, mas também de patrocinadores que acreditam tanto neste projeto como nós. Esta 4ª temporada, em particular, é patrocinada pela GoParity, uma plataforma de investimento de impacto que já ajudou a financiar centenas de projetos de impacto social e ambiental, um pouco por todo o mundo.
Em alguns destes projetos eu já investi pessoalmente, como é o caso do projeto Earth Rover, que tem muito a ver com este podcast, porque se trata de um robô que aplica feixes de intensidade luminosa concentrada que ajuda a controlar ervas daninhas. Isto facilita o processo de monta de pequenos agricultores de agricultura biológica, sem haver necessidade de recorrer a químicos de origem sintética e a processos mais destrutivos dos ecossistemas. Assim, conseguimos na mesma evitar a propagação de pragas e de algumas ervas que não são muito necessárias no nosso ecossistema, mantendo a resiliência dos mesmos. Mas sobre este projeto, na verdade, podem ler mais na página da GoParity, por isso, sem mais demoras, vamos voltar ao nosso episódio. Mas imagina, isso é perpetuar mitos. Pronto. A agricultura biológica não é mais saudável e é intensivamente saudável. Isso é preciso desmistificar. Não podemos comparar. Cada prática agrícola tem de ser vista como uma prática agrícola. Uma pessoa que produz amendoal e que não faz práticas biológicas, mas que aplica produto de quando em quando, não Uma tem mal. agricultura intensiva que usa glifosato como medida preventiva, Pode não fazer mal. À saúde, não estou só a dizer a nível de saúde. Pode não fazer mal, isso é tudo fiscalizado, não é? Sim, mas probabilisticamente tem muito mais probabilidades de fazer mal do que uma que não usa. O que é que diz isso? E se houver uma praga no solo que faça muito pior do que o que é produto? uma praga que faça mal à saúde? Imagina que há uma bactéria que se prolifera de tal maneira nas plantas que nós nem sequer a vemos, um fungo que vai para dentro das plantas que nós não o vemos e que contamina. O que é que acontece e como não pusemos nenhum produto para matar pragas, ela fica lá. Imagina, nós não podemos generalizar e mandar para o ar uma faz bem e outra faz mal. Podem fazer as duas mal e as duas bem, temos de ver caso a caso. Certo, então porque, por exemplo, e isto eu acho que não é mito, tu compras uma laranja, uma maçã e lavas a maçã, não é? Se for da agricultura biológica, das ceras. Se for da agricultura biológica, em princípio tu não precisas de lavar. Eu lavo. Mas não precisas. Claro que precisas, João. Basta um pássaro ter feito cocó na maçã. Mas isso não te faz mal. Não te faz mal. Faz tanto mal, tanto bem, que os ovos são lavados porque as fezes das galinhas portam salmonela. Certo. E se tu não lavares os ovinhos, ficas com salmonela e ficas com uma caganeira durante 10 semanas. É verdade. Então não vamos com tretas de eu preferia que os ovos fossem se calhar protegidos com uma cera para garantir que eu não tenho salmonela do que tudo ao natural e tudo. É muito bonito, mas as coisas naturais podem te fazer muito mal. Certo. Ou muito bem. Ou muito mal, ou seja, é indiferente. Não é o facto de ser natural ou o facto de não ser natural que é bom ou mau. Isto irrita-me. Este tema irrita-me. Irrita-me profundamente porque não é demonizar coisas que podem ser perfeitamente seguras que vamos a algum lado. Não, acho que não é demonizar, é uma questão de probabilidades. Se nós tivéssemos galinhas em casa, havia mais probabilidade de apanharmos salmonela dos ovos que comíamos do que comprar galinhas de ovos industrialmente produzidos. Certo, não limpávamos os ovos. Não, até podias limpá-los, mas a probabilidade é maior. Porque não há controle, percebes? Certo. Portanto, é preciso ter cuidado com estas coisas, com essas estas práticas afirmações. agrícolas, mesmo que mais naturais, também controlam, não é? Tem que controlar, não é? Depende. Tem que controlar. Têm. Calma, estamos a falar de produção de ovos biológicos. Sim, isso também é... Estou a dizer a caseiro, estou a tentar explicar-te que aquilo que tu disseste é um perfeito disparate. Se não tiver nada é melhor, ou é melhor para a tua saúde se for biológico. É produtos tóxicos. E o glifosato, como mas se prova que é proibido em todo lado, menos em Portugal, é perigoso mas para é nós. A quantidade que tu colocas. Não interessa. Potencialmente vai-te fazer pior. A dose faz o veneno. Se tu bebes 50 litros de água, tu morres. Porque explodes. Não percebes? Percebo perfeitamente o que estás a dizer. Imagina que há uma cobrazinha a passear no meio da vinha. E que se assusta com um bicheiro qualquer e que dá uma dentada numa uva e deixa lá veneno. Eu não quero comer essa uva. Certo. Porque, pronto, veneno de cobra, à partida, no meu sangue não cai muito bem. Pronto. Então... Também em quantidades, depende, não é? Não sei, não conheço o suficiente venenos de cobra, mas diria que à partida tudo o que é de cobra para mim eu prefiro manter longe. Isto vale para malas de pele de cobra e vale para venenos de cobra. Em Portugal acho que não há cobra nenhuma que mata um homem, acho eu. Não sei, prefiro não descobrir. Já tive encontros imediatos com cobras suficientes em Portugal, não quero ter mais nenhum. Nem quero ler mais sobre o assunto, que é para não atrair isso para mim. Portanto, atenção às generalizações, é só isso. Certo. Mas estamos mais uma vez a divagar. Que acho que é o que serve também para estes episódios, não é? Mas acho que encontramos aqui uma forma de conseguirmos que a alimentação seja mais sustentável, e eu não vou dizer mais saudável porque senão tu matas-me, mas... Não te mato, o que é que tu vives? Dou-te na cabeça. Mas mais sustentável, pelo menos acho que existe forma de não tendo que envolver política, embora
seja uma Acabámos de falar de fator... financiamentos e de fundos e de Sim, política agrícola não, comum. mas há coisas simples que podes fazer, que é, por exemplo, nós fazemos isso na nossa loja, não é? A seleção de produtos que nós temos é muito criteriosa, principalmente os alimentares, não é? E a maior parte das pessoas não pode pagar esse critério. Pronto, Se mas bem que nós até somos bastante competitivos com as exatamente. marcas brancas bio que andam por Exatamente, aí. é possível, é possível. Aqui a questão é entre o bio e o não bio. Aí a diferença é que é a parte do subsídio. Porque se tu fores criterioso e tu explicares este produtor é este, faz isto, faz esta prática, etc, etc, tu estás a informar o teu consumidor, estás a educar o teu consumidor e estás a permitir que tenha muito maior literacia alimentar e com isso potencialmente vai consumir melhor. Claro que tens aqui o fator preço, que é importantíssimo, e é aí que pode entrar eventualmente o Estado a subsidiar este tipo de práticas e a não subsidiar outro tipo de práticas que não são tão boas. E a partir daqui tu tens um conjunto de coisas que consegue melhorar a alimentação, e a alimentação como um todo é muito importante para o combate às alterações climáticas. Sim, não é? a questão é que tu escolheres individualmente produtor a produtor, primeiro é porque o podes fazer, não é? Pronto. Mas Portanto, não é se não eu, houver... se o retalho fizer isto por mim, e o retalho tem este Mas o papel, retalho não é? precisa de dar acessibilidade às pessoas. Sim, e é aí que entra a parte do subsídio a uma coisa e não a outra, percebes? Mas Porque- então estás-me a dizer que não vale só mudar o consumo, tem sempre de estar na Sim, equação a intervenção mas tu pública. podes começar amanhã a mudar a parte de literacia, tu podes começar amanhã, percebes? Mas isso é nas escolas. É nas escolas e em todo lado, tudo pode servir como forma de literacia. E Sim, era mas como é que tu fazes isso só no consumo? Estás a dizer que os retalhistas vão ter de gastar dinheiro a pôr as pessoas a aprender a comer. Sim, porque eu acho que também é lá que as pessoas compram a Achas maior que é o parte da papel comida, não é? de um retalhista fazer isso? Também é Eu um acho que bocadinho- devem fazê-lo. A também questão é. é, não têm de ser eles a fazê-lo. Mas também é um bocado o papel deles. Não, é o porque- papel do SNS contratar nutricionistas. Sim, mas também é um bocado o papel deles, na medida em que são eles que disponibilizam essa comida às pessoas. Sim, percebes? mas imagina, Percebes? certo- Não é o meu papel, certo no ponto de vista de oferecerem diversidade alimentar, por exemplo, o que o Pingo Doce faz na peixaria, certo? que põe milhares de espécies à venda. Isso é um projeto tem de literacia, não é? E tem aquela revista de cozinha em que Saber ensinam a viver, cozinhar não é? imensas... Saber viver. Sabe bem. Sabe É qualquer coisa assim, sabe bem. Tem aquela revista onde também ensina as pessoas a cozinhar tudo e mais alguma coisa, isso é muito Isso é um projeto de importante. literacia, não é? Sim, mas a responsabilidade não pode estar numa Mas empresa eles- privada de mas educar as pessoas. Não tem que estar a responsabilidade, mas também tem a responsabilidade, percebes? E também acho que potencialmente também é muito bom para Mas não eles. pode cair, claro, mas não pode cair só sobre. Ou seja, isto. Claro que, imagina, se tu me dizes vamos implementar um Nutri-Score para todos os alimentos, claro que isto não é o Pingo Doce ou o Continente que vão fazer, a responsabilidade não é deles, obviamente, mas a responsabilidade deles é difundir este tipo de projetos. Sim, mas quando estás a Percebes? falar de exercício alimentar, tu precisas de nutricionistas e eles não vão ter nutricionistas. Obviamente, não é? Pronto. obviamente. Ou melhor, têm para fazer as Mas receitas tem, deles e tem tudo na mais. parte do sourcing. Por exemplo, se fizerem sourcing, e eles também fazem na carne, também têm um programa ótimo para a carne, e se explicarem às pessoas, este é o produtor X, faz assim, tem estas práticas, por isso é que nós o escolhemos. Este tipo de Mas eles não podem só comunicação, oferecer essa hipótese. tendencialmente, vão ter que só oferecer esta hipótese. Não, porque Claro senão que não oferecem o acessível, porque o acessível é o que está financiado podes-me ouvir, publicamente. se faz favor. Eles vão ter que fazer isto no longo prazo, mas o longo prazo vai implicar que haja políticas públicas que permitam que este preço seja igual ao preço que existe agora para os menos bons. Certo, percebes? então, mais uma vez, estamos a dizer que não chega a mudar comportamentos, tem preciso mudar sistemas. Sim, mas foi o que eu comecei por dizer. Não, tu disseste que já encontramos aqui uma maneira de não falar de política. Não encontramos maneira nenhuma de não falar de política. Eu arranjei aqui uma maneira que podemos começar amanhã. Não é o sistema todo. Já consegues fazer uma boa parte neste momento. Sim, Ok? acho que estamos de acordo numa coisa, que é as pessoas com mais poder de compra e mais privilégio têm, de alguma maneira, a oportunidade de fazer esta mudança e a gerar impacto e, de certa maneira, uma responsabilidade de o fazer. Porque eu não vou pedir a uma pessoa que ganha o ordenado mínimo e que tem 2 trabalhos e que suporta 3 filhos para comprar carne de pasto ser mais cara do que a outra. Mas nós podemos e devemos fazê-lo. Pronto. Portanto, isso eu concordo, que é uma mudança de consumo que pode e deve ser feita em conjunto com os retalhistas num projeto de literacia. Mas enquanto houver subsídios para fazer baixar
preços de produtos que não são responsáveis, Claro que isso é essencial. É essencial. não vai ser democrático. E, portanto, Claro. vamos estar a não atingir 99% da população. Eu não sei qual é a porcentagem de pessoas em Portugal faço que ganha ideia. mais de 1.500 € por mês. Não faço ideia. Espero que seja alguma já. Duvido Mas muito, duvido. porque a média em Portugal são 1.000 e poucos. Portanto, Sim. se a média é essa, eu tenho tenho algum medo das medianas. Muito medo. Mas a verdade é, ok, há uma porcentagem pequena da população que pode fazer essa mudança e deve fazê-la já. Quem tem esse poder de compra deve fazê-la Mas já. mesmo essas pessoas não sabem, muitas vezes, porque não têm ferramentas para saber. E devem ter. Percebes? E é aí que eu acho que pode entrar amanhã, e é aí que eu acho que os retalhistas podem ter um papel importante. Não é a responsabilidade deles, obviamente que não é, mas podem ter esse papel importante e devem-no fazer também um bocadinho como responsabilidade enquanto empresa. Eu não é? acho que o devem fazer. Sim. Sem dúvida, não discordo. Acho é que não têm de ser eles os principais a fazer isso. A mim custa-me que uma pessoa não possa ir ao centro de saúde ter uma consulta com um nutricionista. Custa-me Certo? muito. Claro. Porque, Claro. imagina, prevines tantas doenças com uma nutrição adequada que às vezes uma consulta, nem precisa de ser um acompanhamento regular, muitas vezes. Às vezes uma consulta com um nutricionista ensina-te simplesmente a comer de uma maneira... Nós quando mudámos a nossa alimentação para uma alimentação predominantemente vegetariana, Falámos com uma nutricionista. com uma nutricionista Claro. e aprendemos muita coisa. Do género, se comemos espinafres ou se comemos alguma coisa rica em ferro, convém beber um copo de sumo de laranja. É isso, a juntar alimentos e para a não- fixação dos nutrientes. e não comer logo café a seguir, ou chá, ou deve ser cozinhado o grão com a massa e o feijão com o arroz. E percebes? Isso é muito importante. Ou o tremoço, que é tão importante para a fibra e para tanta coisa. Portanto, às vezes, eu acho que há duas coisas que tem de haver uma aposta bastante clara. Em nutrição, consultas com nutricionistas, ou médicos especializados em nutrição, porque, por exemplo, eu sei de médicos de família, no caso médicas de família, que fazem especializações em nutrição para poderem dar esse acompanhamento junto das famílias e introduzir o tema sem ser necessário uma consulta extra. Não são nutricionistas, não dispensam nutricionista, mas são uma primeira abordagem que depois podem Para encaminhar. muita gente já é muito bom. Para algumas, era melhor do que, É do melhor que do que nada. nada, sim. Pronto. Embora continuo a achar que é preciso apostar em nutricionistas. E ao mesmo tempo, nas cantinas, uma medida pública muito fácil e muito rápida de implementar era, nas cantinas públicas, de escolas, de faculdades, do que quer que seja, haver uma preparação nutricional adequada. Supostamente isso existe. Existe de tal maneira que o sal só começou a ser controlado agora. Houve um projeto piloto para redução de sal, nem se sabia as quantidades de sal que se punha na comida. Mas supostamente tens lá os valores nutricionais de Mas tudo, tens lá tudo. não tens lá inserir X colheres de sal porque uma colher de sal também, ou vai mais cheia ou menos cheia, pode ir à dobro, E não é? depende também da colher também. Então, houve, no último ano, um projeto para medir a quantidade de sal colocada na comida. Quer dizer, isto foi agora, não é? Quer dizer, não faz sentido nenhum. Portanto, nas cantinas, colocar mais diversidade alimentar, espécies de peixe que não são tão conhecidas. Ninguém tem de comer todos os dias pescada. Eu lembro perfeitamente, na escola da Graça, às tantas o peixe era o mesmo todos os dias. Eram formas diferentes de cozinhar pescada. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Sobretudo em cantinas, sobretudo em instituições públicas, sobretudo onde o governo mexe, que é uma máquina muito grande que pode fazer mexer as coisas rapidamente. Isto tem de ser automático. Só fornecer produtos de origem de agricultura regenerativa nas nossas cantinas. É uma forma ótima de estimular a nossa economia local e melhores práticas. Porque se disseres a um produtor, eu garanto que lhe compro, É um subsídio já. isto é uma espécie de subsídio que não é bem um subsídio. É simplesmente dizer, existe este mercado porque eu estou a criar este mercado. O Estado tem um potencial incrível de criar mercado sem ser através de subsídios por impostos. Que é, já estava a gastar dinheiro em alimentação, procura. continua a gastar o mesmo dinheiro em alimentação, simplesmente em práticas mais responsáveis. Isto é uma mudança rapidíssima que podemos fazer e os miúdos, quando se habituam a comer bem, levam isto para a vida. Não é? Sim, sim, sim. Nós vemos, o que é que a nossa filha adora papas da aveia? Porque ela não cresceu a comer Cerelac ao início. Sim. Porquê é que ela começou a querer comer Cerelac, João Pedro? Porque tu foste alimentada a Cerelac e adoras comer Cerelac à frente dela. Já Percebes? deixei de fazer. Já deixaste de fazer, felizmente. Obrigada. Mas percebes isto? Ou seja, Sim. isto é uma questão de exemplo e se eles crescerem assim, chega a um ponto em que isto é um no-brainer. Nem... Eu sei que também sou muito hipócrita nisto, eu também como chocolate e também e como à frente da Graça e ela também gosta de chocolate muito por minha culpa. Mas estou a dizer se houver um ecossistema gerado nas escolas, sobretudo, porque há muitas crianças que também os pais não sabem como fazer comida de maneira diferente. O facto de haver um prato vegetariano na escola, por exemplo, é importante.
os Acho que também é legumes. obrigatório, não é? Nas escolas públicas agora é obrigatório. E Sim. já havia o macrobiótico há uns anos, não é? Sim. Não percebo Nunca sei o que porque é é que que isso quer entrou o dizer. macrobiótico e não entrou os. Bem, enfim, tudo bem. Mas nada contra o macrobiótico, só acho que foi um nicho do nicho do nicho e não. E depois foi feito de uma maneira menos agradável para o palato, talvez. Então começámos a associar que os alimentos mais saudáveis sabem mal. Uhum. Quando, por exemplo, nos meus anos fomos ao ar com os nossos amigos todos, não houve ninguém que não tenha gostado da comida. Claro, é difícil, É não é? incrível aquela comida, portanto não é uma questão de ser comida vegetariana que é É boa bem ou má. condimentada, não é? É bem Mas da feita. comida também está no condimento que lá pões, não é? E Sim, isso é um as bocado coisas estarem bem indiferente feitas. ser a carne ou ser seitão ou ser outra coisa qualquer, não é? Sim. Um bocado indiferente, Sim. não é? Sim, isso é importante e lá está. Eu acho que há mudanças rápidas que podem ser feitas, sim, mas se calhar não tanto ao nível do consumidor diretamente, porque há uma fatia muito pequenina de pessoas privilegiadas com acesso à informação que sabem o que é que têm de mudar e eu espero que isso a fatia mude, porque estamos a tentar que mude com estes projetos, mas se calhar mais rapidamente há mudança, se houver uma mudança de sistemas no que diz respeito aos sistemas públicos, Uhum. não é? Se houver esse incentivo. Não sei quantas escolas é que existem no país, não sei quantos hospitais existem no país, mas, por exemplo, uma das coisas que é gravíssima é as cantinas dos hospitais. Uhum. Onde se quer promover saúde, só há máquinas com chocolates. Uhum. Percebes? Tipo, isto é tão confuso na minha cabeça, quando a maior parte das doenças do século XXI estão associadas a maus Açúcar hábitos e a- alimentares. A açúcar, a sal em excesso, doenças cardiovasculares, obesidade. E as cantinas dos hospitais, tipo, como assim? Nós já comemos várias vezes nos hospitais, comes a Santos? Vá, Comes tens a aquele sopa salame com... de chocolate ou salame de bolacha ou... Não é? É. É absurdo! E depois dizem, mas é que se nós não pusermos isso, as pessoas não gostam das outras comidas e não comem. Se não tiverem outra opção, vão comer e vão comer. Não é? Eu lembro perfeitamente na faculdade, quando andava na faculdade, na cantina havia uma parte de saladas. E eu ia sempre à parte das saladas porque podia montar o que queria e comia relativamente bem. E a última parte era sempre a parte do molho, de escolher o molho. Então a dose do molho era uma colher, uma concha de sopa de Era melhor que molho a salada, não para é? uma porção assim de salada. Era melhor que a E eu salada. dizia sempre, por amor de Deus, não me ponha isso tudo. Dê-me tipo uma chávena de café de molho, está ok. Uma concha de sopa daquelas grandes chaves industriais, eu às vezes só comia molho. Pois. O que E, estavas a fazer de bem acabou de deixar de existir, não é? e não eram molhos levezinhos. Estamos a falar de molhos com maionese e ketchup, que é tipo, maionese é basicamente óleo com ovo. Uhum. Portanto, acho que às tantas uma transição que podia ser mais eficaz seria a aposta nestes sistemas de cantinas públicas em que ias para práticas mais responsáveis, produtos mais diversificados, não é? Acho que sim, acho que tem que ser tudo feito em paralelo, Sim. sinceramente. Sim, claro. Mas atinge Mas uma acho- grande fatia da população. Sim, mas acho que sim, mas acho que a alimentação, tal como a transição energética, acho que são dois temas que a resolução não é difícil. Basta haver vontade para isso, porque já se descobriu formas de ser melhor, não é? Não é como os subidores de carbono. Pá, ainda não se descobriu muito bem como é que vamos fazer isto, não é? Aqui a alimentação, menos. tu já sabes. Não abates árvores. Sim, certo. A alimentação tu sabes, a transição energética tu sabes o que é que tens de fazer, não é? Não é como o sistema a história dos carros, que ok, já se descobriu uma solução melhor, ainda não é a solução perfeita, mas já sabes, ok, tenho que passar por aqui para ir para a outra a seguir, mas ainda não é a solução perfeita. Aqui já sabes, ok, eu tenho que ter este tipo de alimentação. Eu não posso desperdiçar tanta comida. Portanto, Sim, tenho que ter sistemas que, ok, eu desperdiço comida, mas vou aproveitar isto para adubos, para compostar, etc, etc. Isto já é tão óbvio, ou já devia ser Sim, tão ao óbvio, contrário do não é? mar, já se investiu muito Exatamente. na... Já se sabe quase tudo o que precisas de saber. quase Provavelmente não vais saber nem metade, mas aos dias de hoje tu Já tens informação suficiente para já tomar tens decisões informa- melhores. não, para tomar decisões certas, nem é melhores, é certas. Eu vou chamar melhores, eu não gosto de ser Sim. assim tão... Mas eu acho que aqui Vamos temos, acabar a descobrir coisas novas, de certeza. sem dúvida alguma que vais, não é? Mas tu já sabes, isto é muito uma questão de equilíbrio também, não é? Porque este tipo de alimentação que nós estamos a falar, em que é a base vegetal, em que 50% ou 60% é vegetal, e depois podes ir introduzindo carne de certos produtores, peixe apanhado de certa forma, E e de espécies, etc, corretas. etc. Isto é uma alimentação equilibrada. Portanto, se está equilibrado, à partida, não será grave. É, mas Não sabes, há uma coisa muito engraçada, é a diferença entre o que tu aprendes e aquilo que fazes. Por exemplo,
uma das coisas que os miúdos aprendem na escola... A roda dos alimentos. Não ia falar por acaso nisso, ia falar... Sim, a roda dos alimentos também é importante. Aprendem a roda dos alimentos nas aulas de ciências, não sei, ou estudo do meio, e depois vão para a cantina e não está lá a roda dos alimentos no prato, não é? Depois vão com um coração, um palmier. Pronto, mas até ia mais atrás, que é a graça está a aprender as estações do ano. E quando aprende as estações do ano, aprende as frutas das estações. Pronto, ela sabe, sei lá, lembro-me do exemplo da romã, por exemplo, ou da castanha. Mas depois chega ao refeitório e não há nem romã nem castanha. Há a batata na mesma, há a banana na mesma. Eu juro, eu acho que as cantinas da escola têm um alimento em comum todos os dias do ano, em todas as escolas do país. Maçãs e bananas. É. Sempre. Porque também é sempre disponível, não é? Efetivamente. Sim, mas o que eu estou a dizer é tipo, se calhar, se nós começarmos a habituarmos também em casa, nós fazemos por comprar fruta da estação. Sim, mas muitas vezes também mandamos a maçã e a banana. E maçã e banana também muitas vezes, mas temos, a complementar isso, temos outros frutos, não é? Às vezes a graça come, por exemplo, temos maracujás, às vezes. Temos kiwis, temos romãs. Temos laranjas e nésperas. E clementinas e coisas do género. Pêssegos, portanto, vamos mudando, não é? E isso faz muito mais por ela do que aprender uma vez num ano que a castanha é do outono. E que a abóbora é do outono. Porque ela sabe que come essas comidas, claro, pois há a conservação dos alimentos que nos permite comer durante algum tempo, mas porque se tu todos os anos, ao longo de 35 anos no teu caso, 30 no meu, porque temos 5 anos de diferença, eu sou jovem, se ao longo deste tempo todo nós estamos habituados a que a nossa alimentação muda com as outras estações, então aprendemos muito mais rapidamente isso, e se nos anos todos de escola isso for feito, é muito mais imediato em termos de aprendizagem do que simplesmente cantar a música de São Martinho porque há castanhas que estão quentes que estão ainda com a minha mão, não é? Portanto, não associas nada, não é? Sim, portanto, isso eu acho um ponto importante. E depois, retirar das escolas também os alimentos que já comprovadamente são cancerígenos, tipo fiambre. Certo. Que eu não consigo continuar a perceber como é que se dá aos lanches dos miúdos pão com fiambre e bolachas Maria. Eu não sei como é que ainda se vende fiambre, seja onde for. Não, imagina, nada contra as bolachas Maria em si, nem contra os produtores de fiambre, mas está provado que faz. Quer dizer, dar-lhes. São diferentes os dois, obviamente, mas estamos a falar de açúcar, estamos a falar. Eu não sou a louca do açúcar, sequer. Não, eu como coisas com açúcar e damos às nossas filhas esporadicamente, mas é esporadicamente. Coisas que se sabe que são altamente cancerígenas, eu não percebo porque é que se continua a vender. E que não é só ser cancerígeno, não é? Sim, eu também não consigo. Lá está, o tabaco vem com aviso, mas o fiambre não. Exato. E o tabaco é taxado em 90%, o fiambre não. Só precisa que tem IVA de 6%, não sei se tem ou não, é possível. Não, espero que não. Não sei, é bom, possível que não sim. Sei. Vá lá, nem entrou no IVA zero. Não sei se não entrou. Acho que não, não sei. Eu também não sei. Mas pronto, acho que neste episódio conseguimos focar-nos naquilo que realmente... Sim, finalmente. Nós vamos melhorar, malta. Nós vamos melhorar. Na temporada 10 já conseguimos fazer isto em 15 minutos, 15, 20 minutinhos de comentário assertivo e objetivo sobre o tema. Falámos aqui sobre como a tecnologia na alimentação pode ajudar-nos a melhorar os sistemas e torná-los mais resilientes, ao mesmo tempo que as práticas mais tradicionais portuguesas, como a do montado, a agrosilva pastorícia, conseguem também ajudar aqui o nosso sistema alimentar a melhorar um bocadinho. Não falámos muito da tecnologia, mas para isso ouvimos outros episódios, não é? Dos drones, de inteligência artificial nas culturas. Portanto, sabemos também um bocadinho menos sobre isso. Muito menos, portanto, sabemos que existem, que já não é mau. Portanto, vão ouvir o episódio dos Tiagos. Sim. Que são muito interessantes os dois. Eu no último episódio disse que os meus preferidos tinham sido o da Ana e da Rita, mas estes dos Tiagos foram fenomenais, espetaculares mesmo. Sim. Portanto, vão ouvir e vemo-nos daqui a 15 dias com um comentário sobre o episódio que vai sair na próxima semana, que vai ser sobre água e vai ser muito importante. Portanto, para estarem a par de tudo, não se esqueçam de subscrever, fazer like, partilhar, por toda a gente que conheçam. Vamos fazer chegar, se acharem que vale a pena, a mensagem a mais pessoas. E vemo-nos no próximo episódio. E até à próxima! Até à próxima. Obrigado.